Desliga só, fiel mano aí que falou tudo após a denúncia oficial do promotor Cássio Concerino aí ao André Sanches, o mano que há tempos vem batendo na tecla e hoje, mano, foi um dia feliz pra todos nós e pro mano, se liga só, tá muito bom e também um pouco de análise, né? Vamos analisar o futebol também, Corinthians e Santos, porque só falar de política é chato pra caramba, mas deixa o seu like, se inscreve no canal. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Scream for me, Corinthians! O adversário do Peixe chegando. Ele tá rindo Coringão, já. Mota. Ele já tá rindo, esse infeliz. Você reparou, Marcão? Ele tá rindo porque ele já tá assim, ó, 3 pontos pra nós. 3 pontos pra nós. A tendência é essa, mas eu É sou o Cássio humilde. que é. Ele Eu não sou quis fazer humilde. aposta. Não quis ficar com... Então, mas justamente porque eu sou um cara muito humilde, Motinha. Botou no butico do De Paula. Ele já botou no butico do De Paula antes do De Paula perder a aposta. E o trouxa foi. Olha lá, ó. Ele caiu de lança. Mas não é, velho. Sempre que eu aposto, o Corinthians perde, velho. É um sinal divino. Ô, mano, eu vou deixar você escolher. Você prefere que eu fale das pemba? Você prefira que eu Que eu fale. falo antes das pemba? Ou você prefere que eu fale do jogo logo de cara? Vamos falar primeiro do jogo, Motinha. Depois você fala dos outros BO aí. Tá bom, vamos lá. O Corinthians com 8 desfalques, né, mano? Mais o Dorival Júnior, que também não vai pro jogo, né? Foi suspenso. Por quê? Ah, tá suspenso? É. Então, ó, vamos lá. O principal, né, mano, que vai ser surpresa é o Felipe Longo, que vai no gol, né? O moleque aí, é o primeiro jogo dele como profissional, não é, mano? Como titular. Isso. É porque o Hugo Vai de Souza longo no gol, né? estava servindo a seleção brasileira, né? E não chegou Sim. a tempo, então não vai para o jogo. Então essa é a maior mudança no Corinthians, né? E o Memphis Depay e o Garro, mano, talvez seja uma opção pro segundo tempo, né? Não vão sair jogando. Mas estão relacionados. Estão relacionados, né? Mas não vão sair jogando, então não estão no time titular. Vamos para o possível time para hoje, mano. Bora. Felipe Longo, Mateuzinho, Choca, Gustavo Henrique Angileri, Ranielli, Maican, Breno Bidon, Yuri Alberto e Guinegão. Esse é o time do Corinthians titular, mano. Faltou um aí, Motinha. Faltou um aí, hein? Faltou o Hugo, Faltou? Mota. Faltou no meio campo aí. Hugo, faltou o Hugo. Desculpa, eu falei faltou. Meio campo é vai jogar no meio Hugo, campo. Ranieri, Hugo, Maicon e Bidon. Maicon e Bidon. Pra falar a verdade aí O Breno nessa escalação Bidon. que você fez aí, ô Motinha. Lateral? O Corinthians ele deve jogar aí com 3 zagueiros, inclusive o Ranielli um pouco mais recuado, entendeu? Aham. E Você o vai jogar Angileri? ali com... O O Angileri ele também. vai jogar, assombrar como se fosse o zagueiro pela esquerda. Ah, Você vai E aí jogar- vai você dobrar jogar o ali. Hugo e o Angileri, mano? O Angileri ele jogando com o zagueiro pela esquerda, o Corinthians ele joga no 3-5-2. E aí Sim. o O Hugo faz o ala. Hugo acaba fazendo a ala ali no lugar do Matheus Bidu. E é interessante, porque conforme a necessidade tática, pode virar um 4-4-2. Pode também. Pode também. É que o meio-campo do Corinthians, Sombra, ele tá bem carente de criação, porque quem passa a ser o meia de criação ali é o Bidon. Meu Deus. O Ranielli afundado um pouco mais ali entre os zagueiros, para poder fazer essa função aí de um terceiro zagueiro. O Corinthians ganha um pouco mais aí na saída de bola, naquela distribuição, mas o complicado é justamente ter esse meio-campo ali. O Maicon não tem jogado bem. Voltou a ser aquele Maicon aí que, ora, vive, parece respirando com aparelhos. A gente vê o Bidon tentando se sacrificar, mas também não tem a qualidade que tem o Garro. O Carrillo faz muita falta. O Martinez hoje também não é opção, porque faltou durante a semana inteira. Infelizmente perde uma partida importante. E lá na frente teremos aí o Guinegão e o Yuri Alberto, que são 2 caras que têm se desdobrado para tentar fazer alguma coisa. E vai. Mas eu acredito que o Corinthians hoje, RG, ainda mais contando com a presença do Garro, que deve entrar no segundo tempo, e do próprio Memphis, é capaz do Corinthians conseguir 3 pontos na Vila Belmiro. Eu acho que o Corinthians vai naquela da bola vadia, com o Guinegão e o Yuri lá na frente. O Yuri gosta de meter Eu gol no acho que Santos. hoje E a é gol do galera, Yuri Alberto, hein? e a Esse galera gosta, hein? segurando ali atrás. Entendeu? Esse gosta de fazer gol no O Santos. Yuri Alberto, hein, mano? Não parece? Quem? O gol do Yuri Alberto hoje? Ah, tá com cara, mano. Mas o Guinegão também tá brocando todo o jogo, viu, Portugal? O Guinegão tá correspondendo. pro Yuri Alberto, mas acho que o Santos já aprendeu a jogar contra o Yuri Alberto, né, cara? Espera. Pô, todo jogo, pô. Impressionante. Todo jogo ele faz gol. E E também, a né, expectativa também é a estreia do Felipe Longo, né, Motinha? Como você falou aí, a Esse estreia nós vamos dele com a deixar camisa de Felipe titular. curto depois do jogo. Não vai, RG, porque esse moleque aí parece ser muito bom. Na categoria de base ele era muito elogiado. É que eu fico meio temeroso de falar de moleque de categoria de base, porque vira e mexe a gente já viu alguns lulinhas da vida. O próprio Léo Maná, que era um avião, falava na categoria de base, depois quando foi pro profissional, a gente viu a desgraça que era. Mas esse Felipe Longo aí, quem já viu, e eu conheço algumas pessoas que acompanharam de perto a carreira dele,
disseram que esse moleque é muito promissor. E o Donelli, tomara que mano? ele consiga Que uma fim boa levou? partida hoje. Que fim O levou Donelli ele tava pra ser emprestado, Portugal, um tempo atrás, aí, se eu não me engano, acho que pro Criciúma. O Corinthians tava tentando emprestá-lo. Não, ele tá tinha no banco. Ele tá no banco hoje, mano. Ele vai pro banco porque não conseguiu o empréstimo, mas eu não sei que paradeiro que ele ia levar, não. Mas o Corinthians tentou o empréstimo dele e do Léo Maná. Um era pro Criciúma e o outro era pro Vitória. Ô, mano, inclusive eu também hoje, como poderia participar do jogo que chegou, foi o José Martinez, né? Mas como ele ficou fora de 6 treinos... Nossa, esse aí... Né? Foi Que deu? escanteado Foi e a churril? diretoria pensa em punição pra ele. viu? Passaporte. O problema foi passaporte. Do filho. É, e a E tem que diretor... punir, ô Motinha. Tem que punir, cara, porque isso é irresponsabilidade. Não vem falar que não sabia. O filho nasceu nos Estados Unidos, o filho vem pra cá com o passaporte americano. Ele não sabe que hoje o americano ele precisa de visto pra entrar no Brasil? É lei de reciprocidade. O Brasil ele fez isso aí com os Estados Unidos já tem um tempo. E não dá pra falar não sabia. Isso aí pra mim é responsabilidade, Motinha. Deu de louco. Inclusive, ele comunicou o Corinthians, acho que na quarta-feira, quando ele era pra se reapresentar, não se reapresentou. E durante todo esse período ele ficou incomunicável. Ligava quando queria. Então o Corinthians tem que punir mesmo, cara. Tem Tá que vendo, punir. Motinha? Não é mais vantagem se ter o visto o passaporte americano, não é mais vantagem. Tem que ter visto pra entrar no Brasil. Vá pro inferno, ué. Ué, Não, mas é a lei da reciprocidade, ô Marcão. você não deixa você entrar no país dele, por que você vai deixar entrar aqui? Pronto, Porque agora não tem começou- americano. Sabe por quê? Porque não tem Porque esse americano. americano. Sabe por quê? Porque não tem americano que vem aqui pro Brasil pra trabalhar de forma irregular. Por isso que não precisa. Ai, nossa, que diferença. Ó. E não Ensina, mesmo. Marcão. Agora o governador Valadares. Ensina, Marcão, Estiga ensina. ele, Marcão. Estiga É que um bola de americano vai mesmo, começar nossa, a se velho. contorcer agora. Falou agora o que tem visto. Alô, Você nem entra lá, o trouxa. Eu tenho Vai visto, lá. trouxa. Não, mas- Tem até 2030. Eu tenho visto também, tenho visto televisão, cara. Vai lá, paga, vai lá. Vamos lá, Mas mano. Agora... o Portuga não tem. Não tem. O Portuga tem que ir com os coiotes e não passa embaixo da cerca. não cabe naquele- Eu vou de avião de carga. E não cabe naquele no Não. painel do carro, né? Não Como cabe também. a outra lá que foi, né, na novela. Que abre a A portinha, novela tá com a cara América. É. Vamos lá, mano. Agora a novela. parte chata, né? Aí, do não, a Corinthians. parte legal. Bora. O promotor Cássio Concerino, né, mano? Hoje anunciou aí a MP, o Ministério Público, denunciou Andrés, né? E o atual superintendente financeiro, Roberto Gavioli. Gravioli. Né? Isso. Pelo uso indevido do cartão corporativo do Corinthians, né? Inclusive por crimes de apropriação indébita, Apropriação. Apropriação. Falei Apropriação. certo, apropriação. Apropriação, é isso. Lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário. Nossa, mano. O Andrés? Mentira. É. Mentira, velho. Caso a denúncia seja recebida pela Justiça, né? Como eles foram denunciados pelo Ministério Público, agora a Justiça tem que aceitar, né? Essa denúncia. Então eles poderiam aí virar réus e ter que devolver aí uma ação penal, né? E ter que devolver ao Corinthians 480 mil que foram gastos no cartão, mais 75% desse valor dos 480 mil em danos morais, viu, mano? Isso Como aí indenização. é uma indenização pro Corinthians. Mas, ô Mota, vamos lá, você colocou isso daí como se fosse uma notícia ruim, não é? Essa Não, tô notícia é falando muito boa, inclusive. Com relação aí a tudo que tem acontecido no Corinthians, eu vou te falar, Mota, pra mim esse Cássio Concerino, o promotor público, esse cara ele merece um busto dentro do Parque São Jorge. Porque ele fez e faz o que muito dirigente bunda mole e conselheiros bundões aí também, que tem interesses políticos dentro do clube e ficam lambendo o saco de dirigente, ficam dando a vida pela chapa política, não conseguem fazer. Então o promotor aí, o Cássio Concerino, ele tem feito muito pelo Corinthians, diferente desses abutres e essas ratazanas que lá estão durante décadas. Então, posto isso, Mota, vamos lá. Eu, hoje, por volta das 11 horas da manhã, quando começou a coletiva dele, eu ouvi na íntegra. E pasmem, Mota, ele falou que ele tem mais 8 caixas de documentos para abrir, que ele não abriu ainda. Ele terminou aqui no Andrés, mas ele tem ainda para abrir aí as faturas de cartões aí do Duílio Monteiro Alves e depois aí posteriormente do Augusto Melo. Porque ele começa pegando isso daí, Motinha, se eu não me engano, acho que desde 2018, salvo engano, agosto de 18, quando ele começa a buscar esses vestígios de usos indevidos, e ele pegou e falou, não precisa ser muito expert para olhar e ver que tem muita coisa ali irregular. Falou, porque você tem, por exemplo, 2 relógios comprados na H Stern, você tem uso do cartão corporativo na Brooksfield, ou seja, você Gastos usou isso daí pessoais, pro clube né, mano? pra quê? Mas é óbvio.
Então, Mota, e detalhe, esse Lazarento aí é réu confesso. Ele é réu confesso no uso do cartão corporativo que ele fez. Então, nesse ponto, cara, na boa, o Conselho Deliberativo do Corinthians, assim como o Core, eles deviam ter vergonha na cara. E por mais que o Andrés tenha pedido afastamento e eles afastaram aí o Gavioli lá, o superintendente financeiro, mas esses caras já não deviam estar dentro do clube há muito tempo. Porque, Motinha, esse cara aí, o Gavioli, ele era o responsável pelo departamento financeiro na época do Andrés Sanches. E quando você tem esse uso indiscriminado de cartão corporativo, porque, por exemplo, até o promotor ele cita esse exemplo, ele fala, você não precisa ter um estatuto falando a respeito do cartão corporativo. Qualquer empresa que tenha um cartão corporativo, você sabe como utilizá-lo. Sim. Realmente para que você possa estar representando a tua empresa. E quando você faz uso do cartão corporativo, qual que é o procedimento de praxe para uma pessoa decente? Você pega a nota fiscal do que você fez de serviço e apresenta depois dentro do departamento financeiro e justifica o porquê você fez uso daquele cartão. Ó, usei aqui para comprar passagens da Gol, do Corinthians e jogar na Bahia. Olha, me hospedei aqui no Intercontinental, tá aqui a despesa aqui do clube, passei o cartão. Você faz isso, uma pessoa decente faz isso. Agora, esse descarado, esse cara de granada do cacete, ele fez uso do cartão corporativo num passeio de final de ano, lá em Natal, na Praia de Pipa, depois ele foi pra Noronha, ele teve a pachorra de gastar, por mais que ele tenha devolvido, entre aspas, porque quando abriu-se sombra, aquele pastor Mala fez a denúncia no Twitter, falando a respeito do uso do cartão corporativo, ele apresentou alguns gastos, mas não eram todos os gastos. Ele falou, quem nunca confundiu depois de tomar algumas, porque eu tinha um cartão do mesmo banco, era a mesma bandeira, eu me confundi, quem nunca se confundiu? Quer dizer, a senha era igual, descarado, sem vergonha. Não era igual. Mas ele quis jogar isso daí pra dentro do conselho e parece que abraçaram. Então o negócio é o seguinte... 480 mil, né, mano? É muito dinheiro. Aí que tá, ô Motinha. O promotor, só naquele almoço que ele gastou em Noronha, foi quase 7 mil reais. Num almoço que ele gastou lá em Noronha. Então, dentro desse cenário todo, a gente tá falando de quase R$500 mil, Mota, gasto dentro de um cartão corporativo. E que passou sem, vamos colocar assim, ser fiscalizado pelo esse tal desse Gavioli aí. Então o negócio é o seguinte, esse cara tem que ser responsabilizado também. E hoje, Mota, corrigido esse valor, dá muito mais do que o Andrés colocou lá nos cofres do clube e falou, devolvi. Até teve um repórter que fez uma pergunta, Sombra, que foi até interessante, falando, o fato dele ter devolvido o dinheiro ainda o incrimina? Ele falou sim, porque ele só devolveu depois de 5 anos, porque foi descoberto. Ele não teve a livre intenção de arrependimento, de falar, olha, estou arrependido, eu acho que eu fiz uso do cartão corporativo de forma indevida, tá aqui. Houve uma notícia que interferiu realmente nessa decisão dele. Porque senão tinha varrido para baixo do tapete. E não foi uma vez só, Maurício. Foram várias, RG. Várias vezes. Quer dizer, que desculpa que não tem desculpa. O período investigado, mas não tem desculpa, mano, que você RG. falou. RG, a última coisa, Motinha, perdão. A última coisa que dá pra gente pensar, ainda mais envolvendo esse sujeito, é a inocência, RG. Sim, olha, o Andrés ele agiu de maneira inocente, ele não sabia o que ele estava fazendo. A última coisa que eu vou pensar dele é a inocência, mas fala, Motinha. Mano, o período investigado pelo promotor é de 2018, né? Sim. Agosto de 2018 a fevereiro de 2021, né? E sim, também vai ter o do Willio, né? Que o período é... Peraí, cadê o Duílio? Já perdi o Duílio aqui. Poxa vida. Ele tá lá embaixo. Até 24, Motinha, quando entra o Augusto. 21 a 23. E se o Augusto também fazia uso, me parece, né, mano, que parecia que a prática virou comum. O cartão foi apenas passando de uma mão pra um pra outro e virou o Zenivezeiro. O tal do Gavioli da Fiel aí não fazia vistas grossas ou achava até comum. Porque se um usava, o outro usa... O cartão corporativo é o cartão de todos. É o cartão corporativo? Como é que é esse mas o que realmente causa espanto, viu, Portuga, é que esse sujeito aí, ele tava agora como superintendente financeiro. Que coisa, hein? E passou por gestões que lesaram demais o Corinthians. Então voltou, isso prova, né? Inclusive, novamente uma crítica aqui ao ex-delegado de polícia, e eu posso falar claramente isso daqui, porque não tem problema nenhum, o Romeu Tuma Júnior, que hoje preside o Conselho Deliberativo, você é uma vergonha, Tuma. Você é uma vergonha. Em declarações recentes, quando você falou a respeito do Andrés Sanches, aí você achou até normal ele tá negociando com a Caixa lá junto com o Osmar Stabile. Você falou que não via problema. Você não via problema. O que me espanta muito é um ex-delegado agir dessa forma. Porque eu tenho vários amigos que são policiais, que os caras andam trepado até hoje, e se precisar intervir, mesmo aposentado, em alguma situação que incorra um crime, o
cara vai sacar o berro e vai sentar o aço. Porque o policial, ele tem isso na veia, ele tem isso no sangue. É correndo dentro dele. Agora o Romeu Tuma Júnior me espanta muito a passividade que ele fala do Andrés. O medo que ele tem do Andrés Sanches. Porque, cara, na boa, quando ele falava do Duílio, ele batia na mesa, saltava a veia do pescoço. Isso não pode acontecer! Eu, como presidente do conselho, não aceito isso. Agora, quando ele fala do Andrés Sanches, só falta ele miar. Só falta miar. Oi, o Andrés, não, a gente precisa ver o que fala o estatuto. Eu preciso ver aqui no estatuto o que o estatuto fala do uso do cartão corporativo. Eu vou agir de acordo com o estatuto. Mas é um medo dentro do Corinthians de colocar o Andrés no conselho de ética e expulsar esse cara de dentro do clube? Que Deus que me perdoe. Então é por isso, Sombra, que eu venho falando aqui há tempos. O que pode acontecer de produtivo dentro do Corinthians tem que vir de fora para dentro e não de dentro para fora. Dentro, a estrutura inteira é podre. Por mais que tenha um ou outro que não seja, mas, cara, esses caras eles estão comprometidos porque eles não conseguem fazer nada. Eles estão num tsunami de merda. Ele coloca a cabeça pra fora, vem outra onda de bosta, enterra o cara de novo. Então não tem jeito, cara. A ajuda que o Corinthians precisa hoje precisa de vir de pessoas novas. Precisa vir de pessoas que tenham uma boa intenção e competência. Porque não basta ser bem intencionado e não ter competência pra tirar o time desse buraco. As pessoas elas precisam ter realmente a referência do que elas vão fazer lá dentro. Então, por isso, esse projeto da Safiel, que vai ser apresentado agora no final de outubro, tomara que esse conselho tenha vergonha na cara de colocar isso aí para aprovação do associado. Porque eu vou te falar, Motinha, se depender desses caras que estão lá dentro, nós estamos full. Inclusive, mano, só mais complementando essa notícia, né? O ex-presidente André Sanches solicitou seu próprio afastamento do Conselho Deliberativo do Corinthians hoje, né? E do Core também. Que bonzinho ele, né? Pra se defender no Ministério Público. Olha, eu vou falar um negócio. Amigos, diga. Não, você deu uma pausa, agora espera. Preferencial. Não, o Mano tá falando, que o presidente do conselho, ex-delegado, e nada acontece, etc. Recentemente, na Câmara dos Deputados, a gente teve uma votação que foi uma das coisas mais escrotas da história política do Brasil. Foi a votação lá da tal da PEC da blindagem, onde eles votavam uma proposta de emenda constitucional, onde, vamos lá, onde na verdade era para que eles não pudessem ser processados. Ou seja, eles podem fazer o que quisessem e não poderiam ser punidos. Tudo bem, no Senado isso não passou, PEC enterrada. Conselho de clube como o do Corinthians, por exemplo... Imagina, velho. Não precisa nem votar PEC da blindagem. Não precisa. Já está ali instituído. Já está instituído, já está no DNA desses conselhos. Eu não sei se é só do Corinthians, não. Acho que não, né? Acho que não. Tá incrustado já. Tem das mais variadas cores de clubes pelo aí. que a gente vê. E tem de vermelho, preto e branco, e tem de vermelho e preto, e tem de verde e vermelho, e tem de todas as cores. Rubro-negro, azul. Todos eles têm uma própria PEC da blindagem sem estar em estatuto nenhum. Não precisa. Sabe o que é triste, Sombra? Por exemplo, esse descarado, esse cara de pau do Andrés, ele pediu afastamento depois do que o promotor hoje expôs, ainda mais, porque antigamente a gente tinha informações aí do que a mídia colocava, mas quando o promotor ele realmente abre para perguntas e explica um pouco mais de maneira esmiuçada o que ele está fazendo, aí não tinha como o cara continuar dentro do clube. Mas, por exemplo, eu não sei até que ponto que esse afastamento, Sombra, não é uma estratégia jurídica também. Porque aí ele fala, tô afastado, claro, não posso ser mano. julgado. Entendeu, RG? Eu não sei até que ponto que não existe essa indecência dentro do próprio conselho orientação, que o favoreça. Porque o RG, por exemplo, é a mesma coisa um político, Sombra. Se ele comete algum tipo de irregularidade que possa destituí-lo do cargo que ele ocupa, ou pelo menos dos benefícios que ele tem, esse cara ele não pode tipo pedir um afastamento e não ser julgado. Ele que seja julgado à revelia se ele não quiser estar presente. Mas ele tem que ser julgado, ele precisa passar por uma comissão de ética que obrigatoriamente tem que expulsá-lo do clube. O Corinthians ele precisa parar com essa indecência de varrer toda a sujeira desses picareta pra baixo do tapete, mano. O Corinthians ele não pode ter realmente dentro do seu próprio clube tantas pessoas que realmente comprometeram a vida e a saúde financeira do clube. Isso é um absurdo, cara. Bom. E o Gavioli também foi afastado, viu, mano? Pela diretoria. O Gavioli foi afastado. Então, e esse cara, Mota, o que é pior ainda, só um adendo, porque as pessoas também não sabem, não têm obrigação de saber. Eu também não sabia, e o promotor explicou hoje. Esse cara é remunerado. Porque diferente de outros cargos dentro do clube, Sombra, o diretor financeiro, ele tem que ter a remuneração, porque ele teoricamente fica full time pro clube. Ele tem que investigar uma série de coisas que teoricamente ele não investigou, mas ele recebia pra isso. Olha o absurdo, porque o presidente,
Ele não é remunerado no papel, né? Ele não é remunerado no papel, mas ele usa o cartão corporativo quando ele quer usar alguma coisa do clube. Mas enfim, o presidente ele não tem uma remuneração no papel, Mota. Mas esse cara tem. O diretor financeiro do clube tem. E ele foi omisso, cara. Então o próximo que vai ser investigado agora, e parabéns aí pro promotor Cássio, e eu espero que ele continue nessa toada firme, é o mesmo indecente que assinou com uma empresa sediada num terreno baldio, passando por cima de uma recomendação do departamento jurídico e não fazer. E alegando, eu fiz porque eu tenho culhão. Então você que tem a culhão, na justiça também, você que devolve o que você fez contra o clube. Porque um cara que passa por cima de uma recomendação do departamento financeiro e faz alguma coisa, esse cara tá agindo de maneira dolosa. Ele não pode falar, não sabia. Porque se o departamento jurídico instruiu o cara a não assinar o contrato e ele mesmo assim faz, esse cara tem que pagar com os próprios bens. Inclusive, Duílio, só uma pergunta, se você estiver ouvindo, porque eu sei que de vez em quando você ouve. O que você faz da vida pra ganhar dinheiro, hein, Duílio? Qual que é a sua atividade profissional? Influencer. Ele não é empresário? Não gostaria, nem isso ele faz. Então, mas empresário do quê, Motti, ou RG? Eu queria saber qual que é o ramo de atuação dele. Precisa investigar agora. Mano, o duro é saber que o nosso querido Andrés, uma vez candidato a deputado federal, conseguiu quase 170 mil votos. E se ele se serve assim do clube, do Corinthians, que é uma coisa, com todo respeito, menor, eu imagino esse homem podendo se servir do Estado. O que faria ele? Ah, mas fica tranquilo, tem outros fazendo mesmo. Não, mas isso não tem a dúvida. Há um monte, todos. O duro é isso. É que no Corinthians ainda estão se levantando meia dúzia de gente honesta contra. Aqui parece que isso fica à margem. Mas quem é essa meia dúzia de gente honesta que tá se levantando? O Mano é um aí, ó. O negócio veio de fora. Então, o Mano não é lá de dentro, não. Não. Quem vazou? Que gosta do clube, eu digo, que gosta do Corinthians, estão se levantando. Teve algum conselheiro que tomou a frente nisso tudo, mano? O conselho não, Sombra. Tem alguns que estão querendo surfar nessa onda agora. E agora todo mundo, depois das denúncias, todo mundo fala, agora tem que fazer. Mas fala e grita e corre pra trás da árvore. Mas esse monte de conselheiro bunda mole que hoje tá levantando bandeira falando, olha, agora tem que fazer não sei o quê, são os mesmos caras que bateram palminha lá atrás, na hora de aprovar a conta. Isso começou, eu não sei se foi um influencer ou jornalista, que publicou lá... O Pastor Mala, Sombra, um perfil no Twitter. Pastor Mala, que publicou tais documentações. E ganhou uma certa notoriedade essa publicação. Famoso viralizou. Foi parar no Ministério Público. Não foi nenhum conselheiro que chegou e falou, olha o que eu tenho aqui. Não foi. Não foi, não. Mesmo porque seria fogo amigo, né? Não, Inclusive, Sombra, isso partiu da internet, desse perfil no Twitter, e o próprio promotor me disse. Ele falou hoje na entrevista coletiva que esse pedido partiu aí de um civil, uma pessoa comum. Não era o conselheiro do clube, não. Então, isso é um código pra vocês do Energia 97 aí com o Mano, falando tudo mesmo. Na moral, cara, agora, se não expulsarem o André Sanches, principalmente vindo do Romeu Turma, a gente vai ter a certeza mesmo que lá dentro os caras são unha e carne, né? Mas nem vou falar muito disso, o Mano já falou bastante, vamos falar um pouco do jogo aí. Cara, o Hugo, esse lateral, ele vai ser um 3-5-2 ali, mas, cara, ele não faz muito bem a ala, ele não... cara, pra mim tinha que entrar com outro ali, cara. Claro, também não tem outro, né? O Mateuzinho tá suspenso, pior que não temos outro lateral esquerdo ali. Nem sei qual que vai ser o banco ali na lateral esquerda se a gente precisar mudar. Mas o bom é que vai ter retorno de Garro também, segundo tempo os caras vão entrar aí. O Santos aí vem com os desfalques também, acho que o Neymar não vai jogar. Então dá pra gente ganhar lá, dá pra gente ganhar. O Yuri gosta de jogar na Vila Belmiro, gosta de fazer gol. Claro, se não prejudicarem ele, né? Não anularem gol legal que ele faz. Como teve, acho que ano retrasado, que ele fez 2 gols legítimos e aquela Edna anulou os gols do cara. Mas hoje dá pra vencer, traz esses 3 pontos aí. O time do Santos é fraquíssimo. Então, cara, tô confiante. Eu acho que tá aqui 2-1 pro Coringão, 2 gols do Yuri. Então isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. A gente posta vídeo aqui todos os dias, dependente da fase, se tá fase boa, fase ruim, crise, a gente sempre tá postando aqui. Não tem essa, hein? Então até o próximo, valeu, é nóis.